o Pablo Marçal colocou o Datena, o Boulos e o Nunes para correr. Que covardes! Imagina só, são candidatos a prefeito de São Paulo, não tem coragem de participar de um debate. Imagina enfrentar o PCC. As únicas que apareceram foram duas mulheres, ou seja, duas mulheres são mais corajosas que o Datena, o Boulos e o Nunes. Dizem as más línguas lá de São Paulo que os três se reuniram ontem num desses restaurantes bem caros, italiano, por sinal, lá de São Paulo, para discutir como é que vai ser já o segundo turno. Ou seja, é a política brasileira nojenta, como sempre. Professor Schimmer, que vergonha, hein? O cara com medo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal colocou eles para correr, professor. Pois é, né? Engraçado até essa cena, estratégia deles, né? O Boulos, assim, ele não corre do PCC, né? Existe uma parceria ali entre os revolucionários e o crime organizado. Acho que ele correu porque o Pablo Marçal começou a mostrar a carteira de trabalho, né? Então ele ficou com muito medo, porque isso aí aterroriza o Guilherme Boulos. Mas tirando as brincadeiras de lado, né, no mínimo engraçado, porque esse efeito do Pablo Marçal nos debates, esse efeito midiático, né, sendo autêntico, falando a verdade na cara dos outros candidatos tradicionais, né, os da elite política, digamos assim, aqueles que o sistema já escolheu para estarem no segundo turno, ficaram com medo, né? Então essa recuada é uma recuada estratégica para eles não passarem vergonha, porque o risco deles passar vergonha com o Pablo Marçal é muito grande. O Roverão, nosso parceiro lá da Rádio Bunker, o grande Roverão, Terça Livre, ele avisou mais ou menos o que vai acontecer. Vamos relembrar o que o Roverão falou quando passou aqui pelo Guerra da Informação. Na hora que chegar na frente do debate, o Pablo Marçal com o Nunes. O Pablo Marçal vai esmigalhar o Nunes ali. Vai parecer, sabe aquele moedor de sal? O pessoal colocou as pedras de sal grande lá dentro, vai triturando. É isso que eu estou vendo. Eu não duvido que cheguemos a ter um segundo turno com o Pablo Marçal. Eu não duvido disso. Bem, essa possibilidade do segundo turno com o Pablo Marçal, você acha uma possibilidade real, professor? Olha, eu antes de começar o pleito, eu tinha dúvida, tá? Não tinha certeza. Eu achava que não, achava que era muito difícil o Pablo Marçal conseguir, justamente se a gente for olhar pelo prisma da velha política, né? Sem estrutura de partido, mas como as coisas mudaram um pouco, e hoje em dia essa questão da mídia das visualizações, principalmente nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, é instantâneo. Então, esses vídeos dele nos debates, isso aí circulou o Brasil inteiro, circulou o mundo, isso chega em todas as pessoas. Chega na elite, na classe alta, na classe média e chega na periferia, sem dúvida nenhuma. Você cria um personagem, então esse efeito midiático que ele sabe fazer muito bem, né? Não estou colocando aqui as qualidades dele como candidato, como gestor, eu estou falando como personagem midiático que gerou esse estrago aí nos outros candidatos que não estavam acostumados, né? Foi mais ou menos assim, pegaram eles despreparados. E é interessante você ver também a linguagem, ele é muito bom em comunicação, a gente pode ter as ressalvas em relação a várias coisas, mas em comunicação, até o gestual, aquele gesto que ele fez assim, sim, a carteira de trabalho, esse tipo de coisa é genial, e é engraçado que você vê a velha imprensa criticando os métodos do Marçal, a velha imprensa que passa pano para o invasor de propriedade privada, né? É que se eles ficarem bravos, é pior. Ficar bravo porque ele faz de um jeito caricato. Ele diz as coisas na cara. E aqueles políticos que estão ali, o Nunes, o Datena e o Boulos, eles estão preparados ali para debater São Paulo, projeto e tudo naquela narrativa deles. Eles não estão preparados para um debate real, assim, jogar na cara, né, aquilo que eles defendem, aquilo que eles fizeram e tal. Eles não têm a mínima condição de fazer um contraponto com o Marçal nesse sentido. Por isso que eu acho, assim, ó, se continuar essa toada aí, é possível, sim. A gente já teve, a gente já sabe que no Brasil esse tipo de personagem, esse tipo de caricatura
conquista o povo, né? E principalmente o eleitor. Então, assim, a política ela é muito emocional, principalmente no Brasil, em que as pessoas não têm muita consciência e a gente já está a gente vive um período em que a política está desacreditada, né? Então o povo vê ali um personagem, um caricato, tal, de repente, pô, entre todas essas escolhas ruins, vou jogar meu voto nesse cara, né? Por N motivos. Então, assim, ele tem grande chance, né? Se continuar nessa toada aí. Mas justamente por isso que os outros candidatos não querem mais participar do debate. Vão fazer as agendas deles ali e tal, porque o confronto, o embate, nitidamente eles levam desvantagem, né? O Marçal tem ampla vantagem, né? Então, esse domínio que ele tem de palco, e é muito bom com as palavras, ele é muito bom com a argumentação, né? Principalmente essa argumentação de rasteira, mediana, sabe? Não se aprofunda muito nos assuntos, mas ele consegue ir ali no ponto que deixa o adversário sem conseguir responder. E na TV, aquele tempo ali que você fica refletindo para tentar responder, aquilo ali acusa o golpe, né? Como se fosse numa luta, você acusou o golpe. Então o adversário vai para cima e pode ir a nocaute, né? É o que a gente está vendo nos debates, né? O debate em si sobre a prefeitura de São Paulo se tornou sobre o Pablo Marçal, ou seja, as propostas, aquilo, né, os planos de governo, é tudo secundário. As propostas o Pablo Marçal vai detonar quem hoje, como é que vai ser. Eu vou assistir o debate só para ver o Pablo Marçal tirando sarro da cara do Bozo, do Nunes. Isso é maravilhoso. Assim, se a gente for ver num debate, aqueles debates antigos, tradicionais, né, que a gente via todo mundo mentindo para todo mundo e tal, fingindo que gosta, fingindo que odeia. O Pablo Marçal trouxe algo novo, assim, uma mistura repaginada daquele candidato que concorreu à presidência lá, que era como é que é o nome? Cabo Daciolo. Só que o Cabo Daciolo era limitadíssimo, entendeu? Ele tem uma mistura muito. Peraí, professor, está comparando o Pablo Marçal com. Aí você pegou pesado. Mas é interessante, você falou em personagem, né? Eu vi uma análise, eu vou colocar aqui uma análise do nosso querido Thiago Maga Tavares, direto lá do Texas, e ele falando sobre essa questão do personagem, né? E ele fez uma análise que eu não vi por aí. Se você está acompanhando aí nosso vídeo, não sai daí, que você vai ver uma análise agora que não tem por aí. Ninguém analisou ainda o personagem Pablo Marçal dessa maneira que o Thiago vai analisar aqui para a gente. Ele que mora lá no Texas, né? E tem uma visão diferente. E é bem isso que ele falou, professor. É bem essa coisa que você falou. O Cabo Daciolo também tem esse lado gospel, digamos assim, né? Eu vou colocar aqui para vocês verem a análise do Thiago Maga Tavares, direto lá de Austin, no Texas. Vocês vão saber agora em quem foi que o Pablo Marçal se inspirou para criar esse personagem que ele criou aí, que está disputando as eleições. Sei pouco de Pablo Marçal, mas pelo pouco que eu vi dele, eu achei que ele é uma imitação barata daquele palestrante motivacional Tony Robbins e também das igrejas americanas chamadas de Prosperity Gospel, que seria o Evangelho da Prosperidade. O pastor mais famoso desse Prosperity Gospel é Joel Osteen, de Houston, Texas. Então eu achei que o Pablo Marçal é uma imitação barata de Tony Robbins e do pastor Joel Osteen, da igreja Lakewood, aqui de Houston, Texas. Ou seja, é um personagem criado, gente. Aqui por acaso eu tenho um livro aqui, ó, Tony Robbins. Qual é a característica desse Gospel Prosperity, né? Digamos, é o Gospel da prosperidade. Ou seja, ele junta essa coisa motivacional do dinheiro com a Bíblia. E eles são ostentadores mesmo, são pastores ostentadores. Igual o Pablo Marçal faz, olha, eu tenho tantos carros, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eles fazem a mesma coisa. Eles chegam de jatinhos, olha, eu cheguei nesse meu jatinho aqui, mas eu tenho mais 3 jatinhos. E aí, de repente, começa a falar em Deus, e aí, de repente, começa a falar na Bíblia, e aí fala, olha, você também pode conseguir isso, compra meu livro, se inscreve no meu curso,
E é bem isso que o Pablo Marçal faz, né, professor? Esse personagem do Pablo Marçal ele não tirou do nada. Essa análise aí que o Thiago fez foi perfeito. Eu ainda não vi ninguém falando nisso. Ó. Não, a análise do Thiago foi no alvo. Perfeita análise. E é justamente isso. A gente vê diversos vídeos no YouTube, né, dessas figuras aí motivacionais, né, pastores, às vezes coaches, e eles usam realmente isso. Eles têm uma capacidade muito grande de guardar frases de efeito, né, de lembranças de casos, assim. Então eles misturam, eles vão exatamente no emocional da pessoa, eles conseguem pegar a pessoa pelo emocional. É tudo muito supérfluo, mas é tudo muito pontual, digamos assim. É até um uso da psicologia e da neurolinguística, né? É muito mais do que o conteúdo em si. Então a gente vê isso no Pablo Marçal. Algumas frases decoradas, ele tem alguns versículos da Bíblia que ele cita, ele faz uma analogia com casos atuais, ele cita casos históricos. Então ele faz aquela mistura toda e de uma forma tão rápida que a pessoa não consegue raciocinar direito e acaba acreditando naquilo, acaba entrando naquele jogo. Aquilo ali vira é meio que contagiante, digamos assim, para aqueles que estão mais descuidados. E como a gente vive num país em que as pessoas elas têm um conteúdo supérfluo, um conteúdo rasteiro, mediano, então elas não conseguem compreender exatamente aquilo que ele está dizendo. Elas ficam simplesmente na simbologia. Ou seja, é aquela coisa que eu sempre falo. A linguagem, o Pablo Marçal entendeu como conversar com as pessoas. Ou seja, depois do Bolsonaro, isso eu falo, o Bolsonaro, a gente tem o Bolsonaro de 2014, 2015, ele foi mudando, né? A gente sabia como ele falava diante dos microfones, diante da câmera, como ele chegou onde ele chegou, justamente por atitudes parecidas com essa do Pablo Marçal. O Pablo Marçal deu uma repaginada nisso, juntando esse exemplo aí que o Thiago deu. Né? O Bolsonaro ele elogiou, né, ele ficou muito chateado com aquele vídeo do Nunes apoiando a Peppa Haussmann Pig, né? Ele ficou muito chateado com aquilo e numa entrevista que ele deu lá no Rio Grande do Norte, ele elogiou o Pablo Marçal, mas hoje ele já fez questão de colocar um vídeo aqui deixando claro qual é a posição dele. Deixa eu colocar aqui no ar. Olá, amigo de São Paulo, capital. Jair Bolsonaro. Sou do Partido Liberal 22 em todo o Brasil. Temos algumas coligações em algumas cidades, como São Paulo. Estamos coligados com o MDB. Nós vamos apoiar Ricardo Nunes para a reeleição. Para que não haja dúvida, o nosso vice é o Coronel Melo Araújo, 22. Então, aos amigos de São Paulo, eu peço, para o bem da cidade, para o bem de todos nós, que reeleja Ricardo Nunes para a Prefeitura de São Paulo. E não esqueça, para vereadores em todo o Brasil, 22. Muito obrigado a todos e até a vitória, se Deus quiser. Isso, para mim, professor, já indica o seguinte: aquele pequeno elogio, aquele leve elogio que o Bolsonaro fez na entrevista lá do Rio Grande do Norte, já causou repercussão. Hoje, a covardia do Nunes, porque o Nunes foi covarde, ele é o atual prefeito, ele é mais covarde de todos, o Datena também. Eu me enganei redondamente com o Datena, porque eu achei que ele fosse ter um desempenho melhor nos debates, ele como comunicador, foi um desastre no debate. O Boulos, ele não tem sustentabilidade moral, intelectual nenhuma, então eu sabia que ia ser massacrado de qualquer forma. O Datena me decepcionou, mas os três hoje foram covardes, foram muito covardes, e o Bolsonaro aí saiu em socorro ao Nunes. Professor, você que entende de estratégia política, está na campanha do Gui Todeschini, nosso querido Todeschini, aí, candidato a vereador em Porto Alegre, você entende de 22.500 para quem mora em Porto Alegre. Você que entende de estratégia política. Normalmente, você tem um candidato, você é um candidato de direita, você vai tentar roubar, digamos assim, votos daquele outro candidato de direita. Geralmente é esse tipo de estratégia. Seria mais natural, pela estratégia, digamos, mais convencional, que o Pablo Marçal estivesse tentando tirar votos do Nunes.
ele está tirando o voto do Nunes, mas não através de ataques. Ele está tirando o voto do Nunes naturalmente. Mas ele não partiu para cima do Nunes, ele partiu para cima do Boulos mesmo. Geralmente, não é assim que acontece, né? Geralmente você tenta tirar voto daquele que as pessoas pensam, bom, o cara não vai deixar de votar no Boulos para votar em mim, eu sou de direita. Então, peraí, eu vou pegar o voto desse aqui que é de direita também. É mais fácil esse cara que é de direita migrar para mim, que sou também de direita, do que esse cara aí de esquerda vir votar em mim. Geralmente é assim que funciona, mas dessa vez o Pablo Marçal ele roubou votos do Nunes, cada vez mais está tirando votos do Nunes, mas sem atacar o Nunes, atacando o Boulos, a Tabata e até o próprio Datena. Né? Sim. Não, justamente é mais ou menos assim, pensando em estratégia política. Eu acho que o Pablo Marçal ele foi além disso. Geralmente a esquerda ela atua, eles fazem uma estratégia nas eleições, eles atuam em bloco. Eles colocam um candidato para vencer, colocam um candidato para tirar voto no primeiro turno, que depois no segundo turno vai transferir todos os votos para o candidato de esquerda. Que é o papel, hoje em dia quem está fazendo esse papel ali é a Tabata Amaral, né? Então, eu acho que o Pablo Marçal, ele furou essa bolha, por quê? Porque o Pablo Marçal está tirando muitos votos do Nunes, está tirando votos do Datena e está tirando voto do povão, cara. O povão, aquele povão que você acha assim, não, povão... Mas você acha que ele chega a tirar voto do Boulos? Eu acho que... Aí que tá. Você tem na periferia... Às vezes dizem que assim, aquela região é minha e tal. Às vezes aquela região ali, quando não tem um candidato assim como o Pablo Marçal, que está fazendo, tá dando esse show nos debates, tá? Não estou discutindo o conteúdo dele, até porque não vi proposta, não vi debate sobre São Paulo, vi só frases de efeito que são muito engraçadas e são interessantes. Mas, assim, eu acho que isso chega no povão. E o povão diz, olha, quer saber? Não vou votar nisso. Eu acho que o povão, assim, da periferia e tal, ele pode até sair do Boulos pro Marçal. Eu acho que quem não sai do Boulos pro Marçal é aquele playboy da Faria Lima que estuda na USP. Esses é doença, isso aí não tem cura, né? Então, mas assim, ó, a grande parcela da população, que é a população que não se interessa por eleição, começa a se interessar por eleição justamente agora, quando tem um debate. E se não fosse o Pablo Marçal, tá? Anota isso aí, os caras, para todo mundo que está assistindo. Essa galera nem teria conhecimento do debate. O Pablo Marçal tá levando o debate para todos os lugares, justamente porque o cara pegar uma carteira de trabalho, colocar na cara do Boulos, né? Falar as coisas que ele fala. Pô, isso aí para grupo de WhatsApp, cara, isso aí circula motoboy, taxista, galera toda. Eles não vão poder ficar fugindo para sempre, vai ficar feio. Eles fugiram nesse da Veja, que mal ou bem não tem tanta proporção assim, né? Veja é um veículo escrito, nem tem tanta proporção na internet, mas vai chegar a hora que vai ter CNN, SBT e tal. Eles não podem ficar fugindo para sempre. Hoje já foi uma vergonha, eles já tomaram muita paulada por ter fugido. E aí, eles vão ter que encarar o Marçal? Eu acho que sim. Eles estão tentando agora ganhar tempo para tentar ver o que eles podem fazer. Que tipo de estratégia eles vão utilizar nos próximos. Eles não vão poder fugir em todos. É aquele negócio assim, sabe no jogo de futebol, quando o time adversário está muito em cima, está dando muita pressão e o goleiro finge que cai ali para ganhar tempo, para ser, pô, vamos dar uma acalmada no outro cara ali, vamos ganhar um tempo aqui, vamos pensar no que nós vamos fazer. Nesses minutinhos que o jogador, o goleiro está fazendo cera, é mais ou menos o que eles estão fazendo. Eles estão tentando ganhar tempo para ver o que eles vão fazer. Ou a justiça, a gente conhece a nossa justiça eleitoral, pode vir ali e dar uma censurada no Marçal. Pode acontecer muita coisa que a gente não sabe ainda. Mas a minha visão é essa. Eles estão querendo ganhar tempo para tentar pensar numa estratégia de como vamos fazer. Porque ir para o enfrentamento com esse cara aqui, do jeito que a gente achava que era, não tem como. Exatamente, gente. Essa foi a análise do professor Rodrigo Schimmer, eu, Oscar Berbert, aqui direto do Vêneto, na Itália. Guerra da Informação, se inscreve, compartilha. Quartas e domingos a gente tem nossa live. Estamos crescendo, a gente precisa da sua ajuda. Ativa o sininho, manda esse corte nosso aí
para todo mundo no Zap, no Facebook, se você ainda usa Facebook. Ajuda o jornalismo independente conservador a crescer. A gente está trazendo muita coisa que eles escondem de vocês e fazendo análises sempre precisas aqui.